Já aconteceu com você de você desejar empreender algum projeto na sua vida, algum sonho, né? E aí quando você se viu diante daquele desafio, você não se viu capaz, se viu que faltou recurso, faltou habilidades, capacidades, né? Já aconteceu isso com você? Você já passou por alguma situação assim na sua vida? Eu acredito que sim, né? E se sim, esse vídeo aqui é para você, pois é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Nós vamos falar a respeito de que aquilo que é o pouco para você é o suficiente para Deus. Aquilo que te falta é aquilo que te sobra em Deus. Ok? Então fica comigo, que até o final desse vídeo certamente Deus vai falar ao seu coração e esse vídeo aqui é para você. É para que você se ponha novamente no trilho das realizações, dos propósitos, dos projetos que Deus já tem proposto para sua vida, tudo bem? Então, muito prazer. Se você está chegando aqui e é novo nesse canal, caiu por aqui de paraquedas, seja muito bem-vinda. Eu sou o Paulinho e esse aqui é o De Dentro para Fora, onde as maiores e melhores mudanças vão acontecer nas nossas vidas, ok? Então, vamos lá para o vídeo de hoje. Deixa eu bater esse papo aqui com vocês. Já se viu nessa situação de você querer fazer alguma coisa e não ter condição? De você querer comprar, né, alguma coisa e não ter o recurso? De você querer empreender em algum projeto e te faltar as habilidades, te faltar o networking, te faltar os recursos? Já aconteceu com você? Eu acredito que sim, né? Certamente que sim, porque você vai ver que na maioria das vezes é isso que acontece com a maioria das pessoas e de repente esse seja o seu caso. Mas deixa eu te falar uma coisa aqui, deixa eu te lembrar de uma coisa aqui. Você acredita que aquilo que você precisa para viver os seus sonhos, para realizar os seus projetos, não está do lado de fora? Já está aí dentro de você? Aqui a gente tem falado muito, né, a respeito disso, aqui no nosso canal, porque de fato as maiores mudanças que nós vamos viver, que nós queremos, que nós desejamos viver nas nossas vidas, elas não se darão do lado de fora. Elas começarão do lado de dentro. Por quê? Porque tudo, eu falo é tudo mesmo, pessoal. Aquilo que eu e você precisamos para mudar as nossas vidas não está do lado de fora, está do lado de dentro de cada um de nós. E quando eu e você colocamos, né, ainda que nos nossos olhos seja pouco, colocamos, sabe, aquilo que ainda aos nossos olhos não seja suficiente, aquilo que aos nossos olhos não seja capaz, né, no caso a nossa incapacidade, nas mãos do Senhor, isso se torna o suficiente, entende? E quando eu estou falando disso aqui com você, me vem uma passagem, né? Olha só que história bacana que vai mudar a sua perspectiva a respeito das suas capacidades, a respeito das suas habilidades, das suas necessidades. A Bíblia vai dizer no livro do Evangelho de São João, capítulo 6, a respeito da primeira grande multiplicação dos pães e peixes que Jesus havia feito. A história bíblica vai dizer, né, que Jesus estava pregou durante um dia todo, né, desde de manhã até de tarde. Eram aproximadamente 5.000 homens, tirando mulheres e crianças. Então, a gente faz um cálculo aqui, né? Se cada um homem tivesse uma esposa e cada família ali, no caso, tivesse um filho, já eram 15.000 pessoas. Pega aqui isso aqui, 15.000 pessoas. E aí a Bíblia vai dizer que Jesus, então, pregou durante o dia todo, ensinando ali, e aquelas pessoas, né, tudo no meio do deserto, né, ouvindo ele pregar. E aí foi escurecendo, e aí os discípulos viraram para Jesus e falaram bem assim: Jesus, manda essa multidão embora, porque as pessoas já estão cansadas, né? O dia todo aqui te ouvindo e tal, e não tem pão, não tem padaria aqui por perto, né? Não tem como a gente alimentar essa multidão. Aí Jesus virou para os discípulos e falou bem assim: ó, não manda eles embora não, despeçam eles não. Deem a eles, vocês, de comer. Ou seja, deem vocês a eles, né? Alimentem a eles, vocês. Aí os discípulos olharam cada um para a cara do outro e falaram: como que a gente vai alimentar essa multidão toda se nem se a gente tivesse 200.000 reais, né, no caso, vamos colocar aqui, vamos dar um exemplo, que eram 200 denários, né, naquela época, e no caso de hoje daria muita grana, tá? Muita grana, né? Nem se a gente tivesse isso seria suficiente para alimentar toda essa multidão. E aí a história vai dizer, queridos, que
Os discípulos começaram a lhe procurar então, né, no meio daquela multidão toda, o que eles poderiam fazer. Quando um dos discípulos, se não me falha a memória, Felipe, encontrou um garotinho que tinha ali 5 pães e 2 peixinhos. Não é uma lancheirinha dele, né? Acho que era o lanche que a mãe dele havia separado para ele, né? Entendeu? Aí Felipe volta com aquilo ali e fala: Senhor, nós temos aqui 5 pães e 2 peixinhos, que é o que nós achamos no meio da multidão toda. Então vamos lá, pessoal. A história vai dizer que Jesus pegou aqueles pães e peixes, ok? Mandou os discípulos organizar e dividir a multidão em grupos de 50, 50, assim foi aquela multidão toda. E a Bíblia vai dizer que Jesus então pegou aqueles pães e aquele peixe, levantou ao céu, deu graças a Deus Pai, a ti rendo graças e tal, e orou e apresentou e partiu. Nisso que ele partiu, ele deu para os discípulos também partirem e entregarem, distribuírem para alimentar a multidão. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Você acha que daria certo esse partir do pão, essa multiplicação? 5 pães e 2 peixes para alimentar, vamos botar aí 13 mil pessoas, né? Umas 13 mil pessoas, daria certo? Não daria, né? Na minha e na sua mão não daria. Você teria a condição de fazer isso? Não teria, eu também não. Mas nas mãos de Jesus daria certo. Tá entendendo, pessoal? Então, o que a gente aprende aqui? Que nas minhas e nas suas mãos, o que nós temos, de fato, pode ser pouco ou pode ser nada, né? Nas minhas e nas suas mãos, o que nós temos pode ser nada, mas nas mãos de Jesus é o suficiente, tá entendendo? É sobre isso que eu quero falar com você, é para esse lugar que eu gostaria que você colocasse os seus olhos. Porque eu sei que você que está me vendo aí, se esse vídeo chegou até você, não foi por acaso, tem um propósito. Deus quer falar com você, Deus está falando com você. Então eu não sei se você se vê dessa forma, né? Os desafios que você tem enfrentado, de repente seja isso, você olha e fala: poxa, não, isso aqui não é para mim, eu não vou conseguir, eu não dou conta, eu não posso, eu não conheço fulano, ciclano, beltrano, entende? Então de repente essa seja a sua realidade, na sua mão o que você tem é pouco ou é quase nada. E o que você faz com isso? Se Felipe, que foi o discípulo, né, que trouxe aqueles pães e peixes ali, fosse, não pode achar que eu vou repartir aqui, fosse lá e saísse picando, desse um picadinho ali para cada um, ainda assim não daria, não mataria a fome do povo e também não daria para todo o povo. Entende? Da mesma forma é na sua e na minha vida, nas nossas vidas. O recurso que nós temos, as habilidades, as skills, sabe, o network, o conhecimento que nós temos, de repente é pouco, é insuficiente ou até mesmo nada diante do desafio, do sonho que nós temos, que você tem, diante do projeto de vida que você tem. Você olha para você e fala: meu Deus, isso aqui é impossível de acontecer. Isso por quê? Porque está na sua mão. Qual é a sacada aqui? Qual é a chave aqui? Pegue o pouco que você tem e coloque nas mãos do Senhor. Pegue a pouca habilidade que você tem, coloque, consagre ao Senhor. Pegue o pouco recurso que você tem para construir esse projeto, coloque nas mãos do Senhor, consagre ao Senhor. Pegue a pouca capacidade, a pouca habilidade, a pouca desenvoltura, a pouca oratória. Eu não sei em que área, em que nível de sonho e projeto você gostaria de empreender, qual nível de vida, sabe, você gostaria de viver, né? Quais os sonhos você gostaria de realizar? Eu não sei, o que eu sei é que, independente do que seja, independente do que você tenha, entende? Se é pouco, se não é nada, se te falta tudo, ou se você já tem alguma coisa, não importa. Pegue isso e põe nas mãos do Senhor. Consagra os teus caminhos ao Senhor, confia nele, o mais ele vai fazer. Entende? Por quê? Porque aquilo que era pouco nas mãos dos discípulos, nas mãos do Senhor Jesus, se tornou o suficiente para alimentar, né, como eu falei aí, de 13 a 15 mil homens, entre homens e mulheres e crianças. Então aquele recurso que você tem aí na sua mão pode não ser nada ou pode ser pouco, mas nas mãos do Senhor se tornará o necessário, o suficiente para você construir esse projeto, para você alcançar essa vitória, para você realizar esse sonho. Esse é o desafio aqui.
Ou você pode tentar fazer por conta própria, ou você pode entregar nas mãos do Senhor, né, e o Senhor vai tornar aquilo que é o seu pouco naquilo que é o necessário dele, naquilo que é o suficiente dele. Aquilo que para você não é nada, para ele é o suficiente. Aquilo que te falta é aquilo que para ele sobra. Tá entendendo? Então, essa é a palavra de hoje, né? Esse é o bate-papo de hoje que eu precisava vir aqui compartilhar com você, queridos. Como eu falei aqui, eu não sei quem é você, né? Não te conheço ainda, gostaria muito de te conhecer. Qualquer coisa, escreve aqui nos comentários, né, de onde você é, o seu nome. E se você já passou por uma situação parecida como essa, né, ou de repente está passando, vai ser um privilégio para mim, uma alegria enorme para mim poder compartilhar de experiências com você. Ok? Mas o convite aqui é esse. Pegue aquilo que é o teu pouco e põe nas mãos do Senhor, porque o teu pouco é o necessário para Ele. Entende? O teu nada é o suficiente. O que te falta é o que lhe sobra. Ok, pessoal? Então, fez sentido para você esse vídeo? Falou com você? Se falou, deixa eu te fazer um convite aqui. Se fez sentido para você, me ajuda a compartilhar esse vídeo aqui, esse conteúdo. Não vou te pedir para se inscrever nesse canal. Se você sentir no coração, né, quiser se inscrever, ok, tá ótimo, tá? Mas se não sentir também, não precisa. Eu não vou te pedir isso. A única coisa que eu vou te pedir é o seguinte: da mesma forma que eu tô aqui tirando o meu tempo para compartilhar uma palavra para abençoar a sua vida, me ajuda aqui, clica na setinha aqui embaixo e envia esse vídeo aqui para aquela pessoa que você sabe que de repente tem sonhos grandiosos, sabe? Tem desejos de conquistar coisas grandiosas nessa vida, mas está ainda perdido, parado, paralisado. Por quê? Porque lhe falta alguns recursos. E essa pessoa, quando ela olha para si, né, ela não vê, né, a capacidade, a habilidade, a fluência oratória, isso e aquilo, aquele monte de coisa, né, que aí fora precisa, e não faz, acaba não fazendo. E a vida não é daqueles que falam, daqueles que desejam, daqueles que sonham, a vida é daqueles que fazem. Então, se você clicar aqui e mandar esse vídeo para essa pessoa, você vai abençoar ela. Sabe por quê? Porque você pode ser a resposta da oração que essa pessoa acabou de fazer ontem para Deus. Senhor, me ajuda, me dá um norte, me dá uma resposta. Você mandando esse vídeo para ela, você vai ser a resposta de Deus para abençoar a vida dela, ok? Então, é isso. Espero que tenha te abençoado, espero que tenha feito muito sentido para você. E se sim, deixa aqui o seu like, aqui, o seu gostei, e nos vemos no próximo vídeo, tá bom? Que Deus te abençoe. Até a próxima.